Fala galera, beleza? Hoje eu tava me fazendo uma pergunta meio estranha. Será que toda a vida humana tem o mesmo valor? De base assim, eu acho que todo mundo iria responder sim. Mas vamos tentar analisar melhor? Ontem em Cabul, no Afeganistão, 23 pessoas morreram no ataque terrorista. Mas sinceramente, né? E aí? Tipo, nesses países é sempre assim, e 23 pessoas, não é tantas pessoas assim. Mas em compensação, eu tenho certeza que você lembrar disso. Em 2015, na França, os atentados contra o Charlie Hebdo foram horríveis. Muitas pessoas morreram, todo mundo se emocionou. Em poucas horas, o Facebook do mundo inteiro estava falando Je suis Charlie e denunciando a violência desses atentados. No total, nesse dia, 12 pessoas morreram. Metade menos do que morreram ontem. Então, no final, por que valorizamos tanto certos mortos e ignoramos completamente outros? Ontem, os atentados foram num país destruído pela guerra, onde quem morreu foi árabes, pobres. E, sinceramente, a gente está acostumado a ver pessoas de lá morrer. Nos atentados do Charlie, em compensação, mesmo sendo metade de mortos, as pessoas que morreram foram brancos, ocidentais, num país livre que é a França. E além disso, quem morreram foram cartunistas, jornalistas, pessoas que representam nossas liberdades a nós, povos dos países democráticos. Será que é a mídia que nos manipula e faz a gente se importar mais com certos mortos que com outros? E mesmo se você não assumir, eu sei que você, como eu, se emocionou muito mais com os atentados que teve na França, com vários outros que você nem ouviu falar que ia acontecer na África ou nos países árabes. É possível que você não concorda comigo e que mesmo se a gente se emociona provavelmente mais por um atentado na França do que na África, se tivesse um grande atentado na África, a gente iria lembrar, a gente iria se emocionar do mesmo jeito e a gente ia fazer todas essas coisas que a gente fez com os atentados de Charlie. Mas não é verdade. 5 dias depois do atentado do Charlie Hebdo, teve um massacre na Nigéria. Mais de 2.000 pessoas foram mortas, 200 vezes mais do que o Charlie Hebdo. Ninguém se importou. Eu até vi umas pessoas aqui no Brasil, no Facebook, postando sobre isso, mostrando a hipocrisia de como a gente reage a essas coisas. Mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas esqueceram disso, porque foram africanos, negros, pobres. E sinceramente, ninguém tá nem aí pra Nigéria. Eu sei que algumas pessoas vão apontar que a mídia faz esse trabalho. Ela dá muito mais valor a atentado na França do que na Nigéria. Então as pessoas acabam esquecendo essas coisas. E em parte eles têm razão. Realmente, a mídia manipula muito. Mas não é só isso. O principal objetivo da mídia é aumentar sua audiência. Então eles vão falar com prioridade das coisas que vão atrair o público. Então se a gente olhar bem, a perversidade da mídia é só um reflexo da nossa própria perversidade. É fácil culpar a mídia. É muito mais difícil perceber que o real problema está dentro de nós. Então nesse ponto, a mídia nos influenciou bem pouco. Ela só quer vender jornal. E para isso, é muito melhor falar de brancos ricos que morrem do que de pobres negros. Porque falar de ocidentais que morrem atrai muito mais público do que contar a história de uma menina de 10 anos que teve que se fazer explodir e matar 19 pessoas, como aconteceu aquele dia na Nigéria. Eu me surpreendi um pouco porque achei que os brasileiros falaram muito desse atentado. E o Brasil é um país do sul onde as pessoas sofrem muito e, infelizmente, a violência aqui faz parte do dia a dia. Mas eu sei que o Brasil é um aliado do Ocidente, então ele se sente próximo e tem também muita descendência europeia no Brasil, o que faz uma certa ligação. Então, no final, toda a vida humana não tem o mesmo valor. É normal a gente valorizar mais a vida de uma pessoa que a gente conhece ou se sente próximo, porque a gente cria uma empatia com essa pessoa. Mas é muito triste a gente categorizar a morte das pessoas que a gente não conhece por causa do país onde nasceram, do dinheiro que ela tem ou da cor de pele dela. Infelizmente, muitos brasileiros se emocionaram mais com 12 franceses mortos do que com tudo que acontece aqui mesmo. Em 2014, mais de 56 mil pessoas morreram no Brasil, o que dá 160 por dia e 7 por hora. Cada 2 horas a gente tem um Charlie no Brasil. E vale a pena relembrar que das 160 pessoas, 110 são negras e 75% são jovens de menos de 30 anos. Então, como a maioria dessas pessoas que morrem são negros, pobres e morrem em favela, ninguém se importa. Então hoje, eu não sou Charlie, eu sou Brasil. Falou. Qual caminho o Brasil deveria seguir para melhorar? Eu acredito que o único jeito de melhorar de verdade o Brasil